Deus está se mostrando a nós. Agora eu quero que vocês me falem de um personagem da Bíblia que você lembra aí, rapidinho. Moisés. Noé. Moisés. Davi. Josué. Quem? Sara. Ana. Ruth. Nossa, tão muito bom de Bíblia. Engraçado, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês acreditam que Deus vê vocês? Sim. Ué, por que então tema invisível? Então já acabou a palestra, vamos embora, porque nós não somos invisíveis. Deus nos vê. Ah, Lucélia, mas você não está entendendo. Essas meninas aí do ministério falou que de invisível para inesquecível. Eu digo, Deus agora embananou mais ainda a minha cabeça. Como é que eu sou visível e eu vou ser inesquecível? Né? Mas aí eu falei assim, Senhor, eu quero ver como é que o Senhor vai sair dessa. Porque estão se sentindo invisível, mas acredita que o Senhor vê elas. Elas mesmo não sabem. Eu não sei. E aí, quando você lê a história da Bíblia, e eu vou falar, viu? De quem eu vou falar vai ficar muito chateado com vocês, viu, IBSM? Ninguém falou o nome deles aqui. Então eles são, muitas vezes, invisíveis para nós. E olha que a gente lê a Bíblia desde criança. Eu, aos 7 anos, muito menos, uma vizinha minha me levou para a igreja. Meus pais não eram cristãos. E minha vizinha me levava para a igreja todos os dias. Naquela época eu tinha cabeça boa, eu decorava tudo quanto é versículo. E aí, através da minha ida na igreja, foi os meus pais também. Então, eu sempre amei muito a palavra de Deus e estudar a Bíblia. Mas eu acho tão incrível que é uma fonte inesgotável de conhecimento, de amor de Deus por nós. E aí eu fiquei pensando assim, gente, por que a gente se sente invisível? Mas nós vivemos em um mundo mega moderno, onde todo mundo, se você não levar 1000 curtidas, você já sente a patinha feia. E todo mundo se mostra, todo mundo tira foto, todo mundo vai no Facebook, todo mundo vai no Instagram, e todo mundo assim, e todo mundo quer muito essa visibilidade. Se você não tem, então pronto, ninguém te vê. Deus não é considerado. Agora uma pergunta. Eu estou falando agora humanamente. Vocês me acham visível? Visível. Você me acha? Glória a Deus. Não sou não. Vocês estão tudo errado. Eu vou provar no final. Então, quando a gente pensa na visibilidade, a gente vai de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia nos mostra o quanto somos visíveis para Deus. Mas a gente, querendo ou não, quer uma visibilidade humana. A Bíblia está recheada de pessoas, como vocês falaram, Noé, famosíssimo, Paulo, sofreu tanto pelo Evangelho, Abraão, pai da fé, e através dele, todas as famílias seriam benditas, Sara, Raquel, Rebeca. Vocês só falaram os famosinhos, só falaram os que saem no Instagram, né? Ninguém lembrou que lá na história que está em 2 Reis, essa vocês conhecem até mais ou menos, tinha um grande chefe de exército chamado Naamã. E ele enfrentava e ganhava muitas batalhas. Nenhuma dessas batalhas, Naamã trouxe uma menina para ser sua escrava, para trabalhar ajudando a sua esposa. Mas
Naamã ficou com lepra. E pensa bem, um chefe de estado com lepra. Aquela menina, a Bíblia, gente, nem sequer fala o nome dela. Fala menina, escrava, cativa. A menina lá, nos seus afazeres, com a sua senhora, lavando a louça, limpando a cozinha, estendendo a roupa. Aquela menina sabia das coisas que aconteciam na sua casa. E ela pegou e falou assim: minha senhora, se o seu esposo fosse até o profeta Eliseu, ele certamente seria curado. Imediatamente, Naamã ouviu o que aquela serva cativa, que se fosse eu, miserável, tu me trouxe para aqui, eu vou ser serva, eu vou ser cativa aqui longe da minha família, tomara que morra mesmo de lepra, mas ela não é igual a lepra. Então ela indicou o Deus dela através do profeta Eliseu. Uma indicação. Aí o Naamã juntou todo o seu exército, seus servos, montou carruagem cheia de ouro, de prata, de roupas finas, e seguiu para onde tem uns entretantos nessa história, porém eu não vou entrar porque não é o foco aqui. Eu sei que ele chegou lá de frente à casa do profeta Eliseu. Detalhe, minha gente, o profeta Eliseu nem sequer saiu na porta para olhar o pobre do homem leproso. Disse assim: fala aí para ele entrar no Rio Jordão 7 vezes. Naamã, título de comandante do exército, como? Os rios da minha cidade eram muito melhores. Por que eu vou entrar nesse Rio Jordãozinho daqui? Vem outro servo e disse: meu senhor, você é acostumado a tantas batalhas, você é acostumado a tantas coisas, por que não fazer uma coisa fácil? Foi um servo. Não fala, a Bíblia também não fala o nome dele, não. A menina indicou Deus através do profeta Eliseu. O servo fez Naamã pensar diferente. Será que nós aqui somos capazes de fazer isso? A gente pode indicar Deus para as pessoas, não podemos? Uma pessoa está com um problema, uma pessoa está passando por dificuldade, você não vai resolver o problema dela, mas você pode fazer a pessoa pensar diferente, não pode? Então, com o tempo, aí ele entrou no Rio Jordão e uma vez nada, 2 vezes nada, 3 vezes nada, 4 vezes nada, 5 vezes nada, 6 vezes nada, 7ª vez. Ele saiu limpo, a Bíblia fala, como a pele de uma criança. Eu tenho agora um netinho de 3 meses. A pele é a coisa mais linda, que vontade de agarrar e beijar, mas não pode, por causa da bronquiolite. Né? Não pode a gente ter, mas a pele do bebê é uma pele suave. Quando ele saiu curado, ele voltou lá, mas o profeta não quis nenhum daqueles presentes. Ele falou assim: hoje eu conheci o Deus verdadeiro de Israel, e a partir de agora, somente a Ele vou adorar. Mas quem foi mesmo que deu a dica? A menina e o servo. Eles têm nome? Por isso que não está no Face. Entendeu? Mas
Deus usou uma empregadinha e um servo. Todas nós aqui, eu estou falando para uma equipe de chefia. Todas nós somos chefe de departamento familiar, vulgo doméstica. Mas é lá, na nossa chefia, que Deus trabalha. Aí, gente, então você vê que essa menina não foi conhecida. Ninguém aqui falou do irmão Sóstenes. Você ouviu já falar do irmão Sóstenes? Ele, pois é, foi através dele que o Evangelho chegou até nós. Sóstenes está lá em 1 Coríntios 1:1. Ele é coautor das cartas de Paulo. Isso quer dizer o quê? Ele ajudava Paulo a escrever as cartas, e não somente escrever, mas entregar nas comunidades. E essas cartas chegaram até nós em pleno século XXI, no ano de 2025. Como a gente se delicia na Bíblia com as cartas que Paulo escrevia, a maioria delas da prisão. Ninguém fala do pobre do Sóstenes, mas Deus usou ele para estar com Paulo. Vocês também não falaram dos irmãos Estéfanas, Fortunato e Acaico. É nossos irmãos, viu, minha gente? É nossos irmãos. É os nomes até sugestivos. Estéfano, Fortunato e Acaico. O que esses irmãos fizeram? Deixa eu procurar aqui, tá, gente? Já está abertinho. Eles simplesmente levavam notícias dos irmãos de Coríntios para Paulo, lá em Éfeso. Ele levava notícias, mas levava coisas também. Vou abrir um parênteses agora. Lógico que esse meu sotaque não é de Nova York. Dá para perceber que é do Nordeste. E eu tenho 33 anos morando em São Paulo. Mas há 33 anos atrás, quando eu cheguei aqui, não tinha esse negócio de celular, telefone fixo era muito caro. Gente, quando chegava alguém do Nordeste, trazendo as notícias de lá, trazendo as coisas que eu gosto de comer de lá, meus olhos brilhavam, eu sentia no próprio céu já. Você imagina Paulo, nenhuma prisão, e eles trazendo notícia, ou mesmo quando ele não estava na prisão. Olha o que é que Paulo fala. Alegrei-me com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito, e vocês também. Valorizem homem como eles. Gente, você levar alívio para o coração de uma pessoa, isso é incrível. E eu vejo em tudo isso o carinho de Deus. Mas cadê que nós lembra desses irmãos? Só o famoso Abraão, ou Isaac, ou Jacó, né? Mas essas pessoas foram tão importantes quanto os famosinhos, porque está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é toda inspirada por Ele mesmo. A gente pode, gente, levar alívio para o coração de alguém? Gente, a gente pode mandar um WhatsAppzinho.
A gente pode fazer um cartãozinho e mandar. A gente pode mandar uma oração, uma música. A gente pode dar um abraço. A gente pode lembrar da pessoa, preparar um mimo durante a semana e trazer para essa pessoa no domingo. Porque essa pessoa vai saber que você lembrou. Doce ilusão a sua imaginar que foi a pessoa que lembrou. Foi o próprio Deus. Isso aqui foi Deus cuidando de Paulo. Então, eles trouxeram. Então, a alegria de Paulo, o coração de Paulo aquecido. Vocês estão percebendo que para nos tornarmos inesquecíveis, não precisa a gente fazer coisas extraordinárias, fenomenais, que vai sair na Globo, no SBT e na Record. É no nosso dia, é nos dias ordinários. É cada um aqui com sua rotina, homens e mulheres, dentro de casa, lavando o banheiro com Cândida, que o meu só gosta com Cândida. Quase que eu vou intoxicada, mas eu gosto de Cândida. Entendeu? É quando eu estou indo para o trabalho. É quando eu estou com 35 anjos da asa quebrada lá na sala. É lá que eu vou fazer a diferença. Mas, continuando, vamos ver. A menina indicou Deus, através do profeta. O servo fez a pessoa pensar diferente. Sóstenes, ele era coautor e o pombo correio de Paulo. Ele era o próprio carteiro. Ele escrevia, ele levava as cartas. E Estéfanas, deixa eu ler de novo. Estéfanas, Fortunado e Acaico levava notícia dos irmãos e suprimentos para Paulo. Paulo foi um grande homem. Paulo foi um grande pregador. Mas ninguém aqui quer ser Paulo, porque ele sofreu muito. O homem vivia mais preso e apanhando do que vivendo. Essa é a vida de Paulo. Quem quer? A gente não quer sentir nenhuma dorzinha de cabeça, quanto mais apanhar e viver preso. E em uma certa viagem, Paulo passou por uma grande tempestade. No barco que Paulo estava, tinha só 276 pessoas. Foram 14 dias de tempestade. Meu Deus, eu não consigo mensurar na minha mente pequena o pavor que aquele povo todo passou. E Paulo dizia assim: ninguém vai morrer. O bicho ousado era Paulo, mas era Deus que falava com ele. Então, depois de 14 dias, eles encostaram em uma ilha, a ilha de Malta, e desce aquela renca de gente. Detalhe, viu, gente? Não era uma viagem turística que nem a da Andréia, não, viu? Paulo estava indo para Roma para ser preso. Não tinha nada daquela coisa lá bonita, não, viu? Ele estava indo lá com os presos também, viu, gente? Então, Paulo atracou nessa ilha. E olha o que é. Eu fico chocada com a palavra de Deus. Quando eles chegaram nessa ilha, veja só. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Por que Deus mandou enfatizar essa palavra extraordinária bondade? Seguindo, teve aí umas coisas que aconteceu. Aí, lá na ilha, tinha
o chefe da ilha. Ele se chamava, ninguém também falou o nome dele, Públio. O nome dele era Públio, ninguém falou aí, só porque ele não está no Facebook. Entendeu? Públio chamou Paulo para ficar na sua casa. E aí ele fala, olha, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar na sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Deus usou a serva, Deus usou os irmãos lá de Corinto, mas Deus usou o homem principal da ilha. Ele era o dono da ilha, gente. A pessoa era o dono de uma ilha, tá? E este homem estava com o pai doente. Porque a gente não está com um probleminha, a gente não quer ajudar nem nós mesmos, quanto mais os outros, né? Ele estava com o pai doente. Paulo orou e o pai dele foi curado. E outras pessoas da ilha vieram e Paulo orava por aquelas pessoas. Quando passou o tempo que eles tiveram que ir embora, porque eles iam para a prisão, tá? Então tinha que ir embora, tinha que chegar em Roma. Eles deram suprimentos para eles levarem. Então Deus usou uma menina para dar dica, um servo para fazer pensar diferente, Sóstenes para ajudar a escrever. Gente, por que Sóstenes ajudava a escrever? Porque muitas vezes Paulo estava muito ocupado. Os outros para levar suprimentos e um carinho. E ele usou um nome principal para hospedar. A gente pode hospedar pessoas na nossa casa? Podemos chamar para um café. Esta semana eu tive 2 cafés, que foi na verdade um carinho de Deus para mim. Menino, mas era tanto café, o povo tudo rico, porque café é caro, gente. Pense em uma casa de café, 2 garrafas de café. Pensam em banquete. Nós podemos, mas você pode convidar alguém a fazer uma garrafa de café. Mas tem os que não gostam de café, um chazinho, e fazer torrada de pão amanhecido, gente, é uma delícia. Porque ali não é o café que vai contar nem a torrada, mas é a comunhão, é o estar juntos, é o rir, é o dar notícias uns para os outros. Então, a bondade da hospedagem desse povo na ilha de Malta foi tão importante que entrou para a história da Bíblia. Depois, lá em, deixa eu ver a passagem em Juízes 4, tinha mais uma vez o povo de Israel fez o que não agradava ao Senhor. E lá começavam as batalhas, as guerras. E Deus entregou Israel ao povo de Joabe. E o comandante deste povo, que vocês também não falaram o nome dele, é Sisera. Parece nome de mulher, mas é um comandante, tá? Nessa época, quem reinava era a juíza Débora. E ela disse assim: o Senhor manda que lute, que Ele vai entregar o inimigo na mão de vocês. Mas para vocês não se sentirem os bonitões, os espertões, Ele vai entregar na mão de uma mulher. Quem seria essa mulher? Ninguém, até que filma, ninguém geralmente fala dela, mas é Jael. Jael vivia em uma tenda.
Jael era casado com um homem que vinha lá da descendência de Jétro, sogro de Jacó, lá daquelas outras descendências. Eles estavam afastados, mas com certeza ela sabia quem era Cícera, que estava perseguindo o povo de Deus. Cícera foi com seus 700 carros e perdeu a batalha. Todos os homens morreram. E ficou ele sozinho. Ele, desesperado, ele deixou o carro dele e saiu correndo. Ele saiu correndo e foi parar onde, gente? Na tenda de Israel. Aí Israel, meu filho, Senhor. Aí ele, eu vou ficar aqui, eu vou me esconder aqui. Estava acabado, cansado, estrupiado. E aí ele deitou. Ele pediu água, ela deu água, ainda deu um leitinho. Eu acho que era um leitinho quente. Deu um leitinho, ele se cobriu e ele capotou. Porque, gente, ele estava saindo de uma guerra, né? De uma batalha. Jael pegou a estaca da própria tenda e cravou na testa dele, libertando assim o povo de Israel mais uma vez. Uma mulher, lá onde o vento perdeu a curva, e Deus usa esta mulher. Agora eu quero que vocês reflitam. Por que nós queremos ser visíveis? Qual a condição para sermos visíveis? Aos olhos humanos, porque de Deus nós somos o tempo todo visível. Mas se você quer ser, você não precisa ser visível. As meninas do ministério dizem que tem que ser inesquecível. Vamos supor, outro dia aí, nessas guerras que está tendo, disseram que estavam fazendo uma bomba que vinha aqui para o Brasil. E se acabar com nós tudo essa bomba? E nós formos encontrar com Jesus? E aí, essa Bíblia vai acabar. Vamos fazer de conta que vai ter outra Bíblia. Como é que Valdir ia entrar na Bíblia? Ela ia ser lembrada como? E tu, Cris? Tu ia ser lembrada como? Né? E tu, Silvana? Então, e eu, Lucélia? E eu? Então, a gente tem uma preocupação de ser visível, mas essas pessoas, nessas coisas, foram tão visíveis, mas o propósito maior foi que o Evangelho chegasse até a mim. Uma menininha lá de Irecê, terra do feijão, quando chove, foi alcançada. Nós temos que ter um objetivo. Eu gostaria que, deixa eu olhar, Silvana, abre Salmos 17, 8. Patrícia, Deuteronômio 32, 10. Miriam, tá com alguma coisa aí? Celular? Miriam, Zacarias 2, 8. Andréia, Provérbios 7, 2. Silvana, pode ler bem alto e bonito? Protege-me como protegerias os teus próprios olhos e, na sombra das suas asas, esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Deuteronômio 32, 10. Em uma terra deserta, ele o encontrou. Em uma região árida e de ventos univantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Zacarias 2, 8. Eu vou pular enquanto você acha, tá? Provérbios 7, 2. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos.
Quando você achar, você fala, tá, Mia? Aí a palavra de Deus diz que nós somos para Ele como a menina dos olhos dele. Como a menina dos olhos dele. Lê, Miriam. 2:8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque tudo que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Então, se alguém tocar na gente, está tocando na menina dos olhos de Deus. Patrícia, eu queria que você sentasse aqui, por favor. Antes da Patrícia chegar, eu perguntei assim para vocês: vocês me acham visíveis? Aí vocês falaram assim: sim, eu não sou visível. Há muitos anos atrás, eu sempre fui espalhafatosa, é diferente, né? Eu era muito espalhafatosa, falando, tarará, tarará, tarará. Uma amiga minha que está aqui chegou e disse assim para mim: nossa, Lucélia, você é tão comunicativa, todo mundo gosta de você, todo mundo fala com você. Aí eu cheguei em casa, eu fiquei pensando nisso. Eu digo, eu vou fazer um teste, porque eu amo fazer testes. Aí eu cheguei na igreja no domingo, eu não falei com ninguém falou comigo. Eu digo assim, é assim que eu sou querida. Aí no outro, eu digo também, eu não vou falar. Cansei de me doar. Aí no outro domingo, e assim foi sucessivamente. Hoje a gente ri muito dessa história, eu ri muito. Mas na época eu fiquei arrasada. Eu fiquei mal, gente. Logo eu que me sentia a rainha da cocada preta. Não sou nada. Ninguém liga pra mim. Eu sempre sento nos últimos bancos. Lá na igreja eu paguei 8 prestações no meu último banco, porque eu não gostava de ar-condicionado. O fogo veio e pegou tudo. Agora tomara que o fogo não veio aqui não, gente. Pelo amor de Deus, chega. Aí eu posso sentar assim, depois eu também não. E aí, de verdade, gente, eu era invisível. Ninguém saía do seu lugar para falar comigo. Às vezes a gente trombava e ficava falando, né? Mas aí, gente, aí quando passou a raiva, a chateação e tudo, Deus me trabalhou tanto no secreto dele. Deus me fez ver que quantas vezes eu era espalhafatosa, mas por dentro, por trás daquilo eu era tão triste. Porque eu não aceitava morar em São Paulo. E por causa disso, tantas doenças psicossomáticas se desenvolveram. Já dei meu testemunho. Mas foi um trabalhar de Deus tão grande, tão gostoso. Eu tive que me redescobrir. Eu tive que me amar, eu tive que me aceitar. E eu gosto tanto do meu campo com Deus que agora eu tenho mudado mais de sair. Mas eu digo, Senhor, eu estou aqui. Se for para a honra e glória do teu nome, eu saio, senão deixa eu no meu sofá. Tanto é que eu brinco que multidão para mim, passou 5 pessoas para mim já é multidão. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha no nosso secreto. Porque eu e você é de verdade lá em casa. Não é aqui. Aqui todo mundo é legal, muito cheiroso. Mas lá em casa eu estou com a filha aí, viu? Pelo amor de Deus, você nem pergunta a ela. Mas no secreto é que Deus nos trabalha. E é no secreto que Ele desenvolve a nossa personalidade de serva para servir quando eu estou lá com minhas crianças do 2º ano, que esse ano, que só Jesus na causa. É quando eu estou na minha casa, lavando roupa, que lá menina, na minha casa, parece que mina roupa naquele balde. Eu digo, Deus não dá para trocar não, minar dinheiro aí não. Entendeu? E é quando eu estou nos meus afazeres mais simples, é que eu estou servindo de verdade. Para que o Evangelho de Deus seja. O mundo vê o que nós fazemos. Deus vê o motivo pelo que nós fazemos. E agora, para terminar, essa aqui é M, eu não sei falar o outro nome não, que é irlandês, mas é M o nome dela. Ela nasceu na Irlanda em 1876.
ela é branquinha. Ela está assim porque ela foi para a praia. Mas ela é bem branquinha. Todos os irmãos dela nasceram com os olhinhos azuis. Mas ela nasceu com esse olho escuro. Aos 3 aninhos, a Amy orou. Porque ela era de um lar cristão. E ela sabia orar. Papai do céu, eu quero ter olhos azuis. Porque todos os meus irmãozinhos têm olhos azuis. No outro dia, ela foi olhar no espelho e continuava escuro. Papai do céu, eu quero ter olhinhos azuis. No outro dia, ela olhava, os olhos estavam escuros. Um dia, ela ouviu um não. E o coração dela se aquietou, mesmo sendo uma criança tão pequena. Ele cresceu, se tornou uma linda moça de olhos escuros. E o Senhor chamou ele para trabalhar na Índia. Ele, quando estava lá sendo missionária na Índia, descobriu que tinha um templo pagão, onde crianças eram sacrificadas. Ele tinha pele clara, então ela pegava pó de café e passava para disfarçar o rosto. E ela se vestia toda com as roupas indianas. E para resumir a história, ele criou uma casa. E ele salvou muitas crianças. Ele não casou, então não foi mãe biológica, mas foi mãe de muitas crianças. E aí ela entendeu, se ela tivesse olho azul, não tem diante de olho azul, pelo amor de Deus, ela não ia poder salvar as crianças. Ele viveu 55 anos na Índia, servindo ao Senhor e salvando crianças. As famílias vendiam as crianças e muitas vezes ele comprava essas crianças para elas não serem sacrificadas no templo. E ela entrava no templo, o povo queria pegar ela. E ela criou uma casa. E muitas daquelas crianças chamavam ela de mãe, porque foi a única figura materna que aquelas crianças conseguiriam ver. O que nós aprendemos com isso? Até a cor do teu olho importa para que o propósito de Deus seja cumprido nessa terra. Então, que nós possamos dizer assim: Senhor, eu sei que eu sou visível, mas se o Senhor quiser me fazer inesquecível, que seja para o engrandecimento do teu nome. Onde quer que eu esteja. Só um pouquinho, hein? Deixa eu procurar aqui só para fechar. Sumiu não sei. É um pouquinho grande, mas vocês vão ouvir. E foi Deus que mandou. Você que sabe se vai desobedecer. Aí já não é mais comigo. Salmo 139. Deixa eu fazer assim para eu enxergar. Senhor, tu sondas e me conheces. Sabes quando me sento e me levanto? Toda hora que a gente senta e levanta, Deus fica vendo. Quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Está vendo que eu gosto de ficar no meu sofá? Ele fica lá me olhando. Todos os meus caminhos são bem conhecidos para ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já me conheces inteiramente. Senhor, tu me cerca por trás, pela frente, e põe tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Como
por onde eu poderia escapar do teu espírito? Por onde poderia fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser. Gente, o íntimo, viu? Coração, pulmão, pâncreas, Deus sabe de tudo, menina, útero, bexiga, tudo, tá? E teceste no ventre da minha mão. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. É isso que nós somos para Deus. Então, que nós possamos ser inesquecível para cumprir o propósito de Deus em coisas que talvez ninguém nem vai perceber, mas que o próprio Deus está vendo. Obrigada, Lênin. Glória.